Henrique Lemes, muito boa noite, muito obrigado pela presença, pela paciência. Eu queria convidar o William para conduzir essa conversa, que eu acho que vai ser mais proveitosa do que se eu ficar aqui tentando falar sobre qualquer coisa. Bem-vindo e boa noite. Obrigado, Marcelo. Boa noite, pessoal. Boa noite, William, todo mundo. Prazerzão estar aqui com vocês. Boa noite, Henrique. Assim, a gente agradece do fundo do coração a sua disposição, a sua disponibilidade em poder participar com a gente dessa conversa. Então, passando aí a bola para o Henrique, agradecendo a presença aí, Henrique, fica à vontade, viu? Obrigado. Para mim foi uma alegria enorme assistir o filme. Eu me senti quase como criança, assim, vendo, enfim, essas imagens, esses conceitos que a gente se debruça tanto para tentar entender, para tentar ver na nossa vida e poder ver aquilo em movimento, né? Eu sempre uso essa imagem dos 12 elos como sendo uma explicação profunda da natureza da realidade, como se fosse uma novela, porque tem uma emoção de um elo produzir o outro, um evento leva o outro, então tem uma dinâmica natural do movimento. Eu acho muito bonito isso, né? Eu acho que, na verdade, a primeira coisa que eu queria dizer era, acho que parabenizar a iniciativa, porque como várias pessoas disseram aqui, né, é tão raro a gente conseguir verba, conseguir apoio para fazer um filme, fazer um projeto bem feito e ainda conseguir discutir questões. Imagina, a gente consegue dialogar com o budismo nos dias de hoje, né? E com toda a restrição de apoio, eventualmente, que possa vir surgir, né? Eu acho muito heróico a gente conseguir, e no momento como a gente está vivendo agora, né, nos últimos anos todos, a gente poder tá podendo agora estar se reunindo e podendo falar sobre isso, né? Eu acho que a gente não podia deixar passar também de relembrar, né, quão maravilhoso que é a gente tá trazendo essa discussão, né? E olhando do ponto de vista, assim, do budismo, eu acho muito incrível a gente estar podendo trazer o budismo, não necessariamente, elementos que o budismo tensiona a gente ou coloca a gente a questionar, eles agora colocados quase como fazendo parte da cultura, despido de alguma coisa religiosa, mas simplesmente como uma descrição da nossa própria relação com a vida, né? Eu me diverti muito vendo cada um dos participantes do filme dizendo que não tinha a menor ideia do que era a roda da vida, e o William arrastava o pessoal para a sala do SEB para meditar, e aquilo ia aos poucos ia fazendo sentido, né? Como se aquilo num certo momento fosse sendo a própria noção da roda da vida, fosse cada um se espelhando na experiência individual de cada um. Eu acho isso muito precioso, porque enfim, o propósito é justamente esse, né? O mestre Dogen dizia, o propósito do budismo não é estudar o budismo, é estudar a si mesmo. Eu acho que o filme ele é uma contribuição nesse sentido, não só da gente se dar conta de dimensões nossas que a gente opera incessantemente, né, todos os dias, mas por estar tão distraído, tão ocupado, tão acelerado, a gente não se dá conta, né? Eu acho que a simbologia do filme, de conseguir recortar esses trechos, né, e aos poucos ir colocando, eu acho muito, muito oportuno de fazer isso, né? E não só, eu acho que esse outro ponto que foi trazido aqui, né, que é, enfim, como que essa discussão de algo aparentemente quase extraterrestre na nossa cultura, dessa coisa budista, né, o que vem a ser isso, com questões tão próximas, né, dessa questão estrutural da sociedade brasileira que a gente vive, né, como que essas coisas casam, e não só isso, né, mas de algum modo como comunicar isso de alguma forma que não seja um processo excessivamente cabeção, mas também não fique banalizado, né, como fazer isso, né, eu fiquei muito admirado da habilidade que vocês tiveram de conseguir
traduzir isso de alguma forma e eu acho que conectar, né? Na visão budista, a arte ela é uma manifestação da própria compaixão, porque é como se o artista, ele de alguma forma tivesse procurando se conectar com os outros, ainda que aquilo talvez não esteja tão claro para ele, não seja tão consciente, mas de alguma forma tem uma conexão ali que está buscando acontecer. Essa conexão, ela não é apenas do artista, ela é uma conexão nossa, né? A gente, quando acorda de manhã, vai vestir uma roupa, a gente não apenas veste uma roupa porque a gente quer se sentir bem, a gente quer estar bonito, mas a gente quer, de alguma forma, que os outros também se sintam bem quando nos veem, né? Quando a gente vai botar um sapato, ou a gente vai pentear o cabelo, a gente vai fazer qualquer coisa, não é só para a gente se sentir bem, mas a gente, de algum modo, quer que o outro também se sinta bem. A gente tem essa busca dessa conexão que é alguma coisa que acontece o tempo todo. E a arte é uma forma disso acontecer. Como é que você pega essas questões que a gente, às vezes, fica internamente pensando e você, de alguma forma, tenta materializar aquilo e aquela pessoa pega aquela forma aparentemente quase material, tangível, de um personagem vestido e aquilo remete ela para alguma coisa também interna dentro dela mesma. Então, esse diálogo desses mundos internos e externos se entrelaçando, isso é muito próprio, muito próximo do que o próprio budismo oferece para a gente contemplar, né? E também não vou dar muito spoiler do filme, mas uma das muitas partes, né, que me chamaram a atenção foi o Osmar, a figura do Osmar ser muito precioso, assim, é preciosa a escolha dele como uma imagem da roda da vida, porque você tem numa ponta essa imagem desse Osmar que quer dar certo e parece que tem um mundo que conspira para aquilo não funcionar direito. Ele quer chegar lá e parece que não consegue. Então, traz ao mesmo tempo essa discussão super atual, né, da própria estrutura da sociedade brasileira, né, como foi tocado aqui, que você tem uma estrutura, uma elite cujo projeto de país é simplesmente manter as coisas como estão, né? Então, a gente vê que essa estrutura não é apenas uma estrutura aparentemente visível, mas ela tem formas, ela é palpável também. E você tem misturado com isso esse Osmar, que aparentemente deu certo, e tem uma cara do tipo, é só isso? Então, esse duplo que acontece, eu acho ele muito precioso de pensar, porque ele é uma imagem muito interessante da roda da vida. Porque tem o sofrimento da gente não ter o que a gente quer, mas tem também uma frustração, uma angústia dessa situação da gente, enfim, ter conseguido e não só ter percebido que não era tudo aquilo, mas ao mesmo tempo a gente um pouco pode ter medo de perder e começa a ficar um pouco... Tem todo um sofrimento que surge de uma maneira completamente sorrateira, a gente não imagina. Então, acho que essas discussões elas acompanham também muito a imagem dos personagens, né, do Osmar especialmente. E, enfim, também vou deixar aqui para o William também dizer algumas coisas, né? Por favor, pessoal. E é um pouco isso mesmo, assim, a gente, durante esse processo de construção do roteiro do filme, né, a gente pensava em como é que a gente constrói uma narrativa em que a gente pode trazer esses personagens de realidades tão distintas e que estão sob tensão, porque eles compartilham de uma mesma de um mesmo espaço físico, digamos assim, né? Mas ao mesmo tempo sem trazer uma perspectiva maniqueísta, né? Porque o Osmar Rico, como eu falei anteriormente, ele não é um vilão, ele não é um malfeitor, ele não é uma pessoa má. Ele está trabalhando dentro daquilo que ele considera que é o correto e vai. Mas até onde, na verdade, mas como é que ele se constrói dessa forma também? Assim, né? Por que a ação dele impacta tanto a vida de outros e ele nem tem consciência disso, ou não tinha,
um determinado momento. No filme, a gente tenta trazer para ele essa consciência no final, né? A última cena do filme, a nossa ideia era construir uma perspectiva do tipo assim, caramba, entendido? É como se ele aliviasse o sofrimento dele ao entender tudo aquilo, e é como se a partir daquele momento ele pudesse fazer diferente do que ele faz, porque agora, digamos, ele tem consciência da sua capacidade de interferir no mundo, e no mundo interno e no mundo externo, digamos assim. Ele é como se fosse isso. Se a gente tivesse a Roda da Vida 2, talvez ele votaria numa perspectiva mais redentora, né? Mas a gente, ao mesmo tempo, numa sociedade como a nossa, com tantas dificuldades, com tantos desafios para serem transpostos aí, como você falou, né? A gente tem uma elite cega, muito cega, assim, que realmente pouco enxerga, e fica muito difícil você botar qualquer um desses no espectro de redenção, né? Então precisa de muita sabedoria também para poder olhar para essa situação que a gente está passando por ela agora, e que não é a primeira vez que nós passamos por ela. Se nós olharmos bem, a gente vem passando por situações parecidas ao longo de muitos anos, de muito tempo. Eu, particularmente, na minha vida particular, no meu eu, ao longo dos meus 53 anos, assim, posso afirmar que já venho passando por altos e baixos, assim, tipo montanha-russa, assim. Como que a gente desenvolve ferramentas, né, para poder saber lidar com isso sem se deixar afetar, ou se afetar com essa situação que está posta agora, principalmente a situação atual, política atual, né? Como que a gente desenvolve ferramentas para fazer um enfrentamento lúcido com essa situação que está posta agora? Assim, queria que você compartilhasse com a gente uma perspectiva mais... Eu acho que a primeira coisa é a gente precisa realmente estar aberto para sentir o que for preciso sentir. A gente não se anestesiar ou não imaginar que a gente não deveria ver o que está acontecendo, porque é como que a gente responde de uma forma inteligente a alguma coisa que não tem um conserto tentando mexer naquilo por fora, né? Eu acho que boa parte teve muitas pessoas que foram analisando a própria situação, né? Como é que a gente veio parar, onde veio parar. Boa parte da análise diz respeito ao fato de que a gente não acertou as contas com o passado, e aí, nesse sentido, o passado ele ressurge. Isso é a roda da vida, né? A gente vai ter o Roda da Vida 2, seria o Roda da Vida, o Retorno, que é esse ponto que é muito... É bem isso que acontece. A gente não olha, né? Então a gente fica buscando alterar circunstâncias externas de forma que aquilo produza alguma garantia, alguma segurança, né? Então, por um lado, isso não vai acontecer. Por outro, isso não significa que a gente vai, então, ficar inerte, né? A gente não vai ficar inerte. Mas é uma habilidade que a gente precisa de realmente estar aberto. E isso não é fácil, porque a gente ou escapa daquilo, no sentido de que é realmente duro e a gente não gostaria que acontecesse, então tem uma luta interna diante daquilo, mas tem é como se fosse uma observação que a gente vai vendo, que tem uma diferença entre a gente se dar conta de que eu tenho problemas, eu estou passando mal, os problemas existem, né? O sofrimento existe. Essa despessoalização ela é muito importante, porque enquanto a gente tiver numa perspectiva de que o inimigo ele tem um rosto específico a ser derrotado, a gente vai estar operando o mesmo esquema que está acontecendo agora
com uma cara diferente, mas é como se o software não tivesse se alterado. Então, ele parte do processo de transformação mais radical, ele vem justamente de uma habilidade da gente não só estar aberto para as sensações todas que forem surgir, e desse lugar a gente conseguir se perguntar como que eu respondo para isso de uma forma que não seja simplesmente explosiva, que não seja simplesmente tentando deletar o outro da face da Terra. Então, uma das coisas paradoxais que vão acontecendo é a gente se ver nesse outro de maneira muito, muito direta, muitas vezes. Talvez não o tempo todo, mas em momentos diferentes a gente vai vendo que o outro ele foi abduzido por uma região sutil, que eu também posso simplesmente ser abduzido por aquela região sutil. Então, o problema é aquela região sutil, não é o outro, não sou eu. Não tem alguém ali que realmente é um culpado. Uma pessoa, quando está em sofrimento, ela não está ali porque ela quer, ou porque ela está gostando. É porque ela não encontrou outra ferramenta. Então, como fazer? Então, isso vai partir por justamente um movimento da gente gerar essa familiarização. Eu acho que o filme ele tenta fazer isso no certo sentido, porque ao mesmo tempo que ele introduz de maneira muito direta as imagens, que é como uma forma também, eu vejo quase que de apresentar isso para a cultura, para as pessoas que não têm uma familiaridade, então aquilo fica bem visível, né? Mas ao mesmo tempo a história dos personagens, o fato de ter trechos muito silenciosos no meio, também convida a pessoa a se ver ali, a ver o seu desconforto, a ver o que vem acontecendo, né? E parte disso também está ligado a esse processo como um todo, atividades tão simples quanto essa que a gente está fazendo agora, que é a gente se juntar para poder conversar sobre alguma coisa. Então, isso é um processo que a gente não pode deixar de cultivar, não pode deixar que é esse ponto da conexão, né? Como é que a gente se conecta? Como é que a gente não desiste das relações? Como é que a gente não desiste do outro? Como é que a gente não desiste das pessoas? Um dos relatos mais impactantes que a gente vai ter, tanto da nossa experiência, quanto da gente ter feito ou participado, da gente ter ouvido de outras pessoas, foi aquele movimento, né, entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2018, né, do vira-voto, que o pessoal baixou a guarda e foi tentar conversar, foi tentar ver o que está acontecendo, foi tentar conversar. Esse movimento de sair de uma região de protesto, de crítica, mas de baixar essa guarda e retomar a conexão, o que tem em comum, o que você está querendo, como é que você está vendo dessa forma? Que faz você ver desse jeito? Eu aparentemente não entendo, mas me explica, como é que você está vendo? O que você não está sendo ouvido? Então tem uma invisibilidade que vai acontecendo, né? Como é que a gente recupera essa visibilidade? A gente torna visível esses processos, essas vozes todas, né? Então isso é um processo que a gente vai precisar fazer e a gente vai precisar a gente mesmo carregar o combustível disso. Isso não é alguma coisa que vai vir por algum movimento político, ou vai vir das redes necessariamente, né? Isso é uma coisa que a gente vai ter que inventar. E quando a gente vê esses relatos, assim, como por exemplo da Eliane Brum, né, da Rosana Pinheiro Machado, de diferentes pessoas que vão fazer uma coisa quase individual ou subjetiva, vai ter esse movimento bonito, né, conversar com as pessoas, puxar uma cadeira, sentar junto, conversar, perguntar, então restabelecer esses laços, essas conexões, né? E o filme tinha muito isso, naquela imagem da vila, das pessoas convivendo, a própria dinâmica circense que tomava conta, né? Então esse aspecto muito vivo, né, das relações é alguma coisa que, por um lado, é como se aquilo tentasse ser apagado, mas a própria sanidade está ali dentro, né? Como é que a gente mantém essa sanidade e alimenta ela, né? Conceitualmente, o William me levou várias vezes para a salinha do cego. Ficou 3 meses. Ficamos 3 meses discutindo o roteiro. Ele me levou lá pelo menos uns 40 dias. Só te interrompendo um minutinho, FF, para lembrar aqui, agradecer a participação do pessoal do SEB de Curitiba, que estão em Sanga assistindo. Tem 10 pessoas assistindo aí a live. Muito bacana. Obrigado pela participação e presença de vocês. Legal.
A gente chegou tanto a discutir conceitos que aí eu percebi, a gente junto chegou, né, a colocar isso no roteiro, que foi esse, conceitualmente falando, da luta de classe, do lance político, das lutas sociais, a gente viu que tinha esse paralelismo no conceito budista, assim, mais do que até na psicologia, tinha no lance assim de fazer o bem, de analisar suas ações, saca? Tipo assim, de privilegiar o mais fraco. Então a gente começou a ver que tinha um paralelismo, que a gente não precisava forçar essa leitura. E assim, acaba que o filme toca nesses dois assuntos dos dois lados, e eu vi você falando, e queria saber exatamente a sua opinião nesse quesito mesmo, assim. Se existe isso naturalmente, tirando o lado político explícito meu, mais assim, do William, a gente tentou tipo amenizar isso ao máximo e colocar isso dentro da leitura do filme, distribuído um junto com o outro do conceito budista, mais do conceito, né? Quando a pessoa pergunta assim, o que é o budismo? A psicologia você já dá um passinho mais à frente, mas o conceito a gente já começa a aprender, que foi a primeira coisa que o William me passou. E foi nessa que eu comecei a ver esses paralelismos, né? Que os conceitos do que eu também tinha como luta social, tinha também lá no budismo, o lance do Siddhartha, abandonar um luxo e falar, não, eu quero viver de tal jeito até o momento que esse tal jeito seja agradável. Comecei a ver esses paralelismos. Queria só que você falasse, não sei se você já tocou nesse assunto, mas assim, eu vi que você tocou um pouco nesse final sobre isso, e isso me interessava muito, saber se isso deu certo, porque a gente ficou realmente os 3 meses dentro do roteiro todo, esse conceito, para ele não ficar pesado nem de um lado nem do outro, foi muito estudado, para ele ficar sutil e ter os dois ao mesmo tempo. Essa pergunta é muito boa, né? Com relação ao filme, eu achei que foi perfeito, né? Porque ele mostra uma tensão que existe ali, que é uma tensão clara, mas ao mesmo tempo tem uma habilidade de mostrar que nenhum dos dois encontra um lugar estável dentro daquela bolha que eles vinham, né? Então, o próprio Osmar, que tinha o carrinho, né, que ia carregando o papeleiro, e ele vai buscar o barro num certo momento, e aí o William conta, né, ele tem uma hora que ele é atacado e dá tudo errado. Então tem um final que ele solta, né? Ele abre e ele olha. Ele estava completamente fixado na forma, ele estava completamente fixado naquela identidade. Então ele tem um sofrimento que é proporcional à própria fixação que ele tem. Aí, à medida que ele tem aquele momento em que dá tudo errado, ele vê que aquilo não tem como dar certo, e ele solta, mas aquilo não é assim uma derrota, né? É um processo de abertura, ele consegue se conectar, e aquilo então flui pela primeira vez, né? Eu acho que isso foi muito feliz, com certeza. Dentro da própria estética oriental, né? Essa noção de, como a gente vai ver, a luta de classes é um conceito extremamente recente, né? E ele vem dentro de uma visão materialista da história, que é um conceito que é estranho às tradições não europeias, vamos dizer assim, para não deixar apenas isso na conta das sociedades orientais, mas a gente vai ver as sociedades ameríndias, por exemplo, e muitos outros povos, né? Essa visão materialista, ela é muito estranha para eles, no sentido de que o que existe é aquilo que eu vejo com os meus olhos, né? Aquilo que eu toco, isso é o que existe, e aí um dia isso acaba e pronto, vamos aproveitar enquanto isso está funcionando. Então, essa dessubjetivação, né? Essa quase que morte de qualquer outro processo mais amplo de entender a vida, outros seres assim por diante, né? Isso é extinto. Então, isso vai produzindo um processo esquizofrênico também, né? Então, ainda assim, nas tradições orientais, como qualquer grupo humano, por dentro da roda da vida, começam a surgir estruturas de poder dentro do próprio samsara, né? Como a gente chama, da experiência cíclica. Começam a surgir aqueles que vão tentar encontrar felicidade em coisas externas, vão ter um pouco mais de sucesso, e aí eles, por apego àquilo, vão excluir os outros para que eles não mexam naquilo que produz uma experiência interna. Mas esse olhar mais amplo, ele também oferece uma sensação, um olhar de que não importa muito o lado que tu olhe, aquilo não sai do lugar.
Isso é a roda da vida. Então, ainda que tenham seres que aparentemente estão no topo daquela experiência, tem um girar daquela experiência. Então, aqueles que estão em cima, inevitavelmente, num certo momento, eles giram, e aqueles que estão embaixo, inevitavelmente, sobem, e a roda gira, né? Então, tem esse olhar que é como se fosse um olhar, mesmo que temporal, um olhar cósmico, ele é mais amplo, ele vai introduzir uma visão mais ampla. Então, o fato da gente estar preso à fixação, preso a intransigências, preso a padrões emocionais, aquilo não vai produzir uma felicidade duradoura, não importa onde a gente esteja, né? Então, vai introduzir outras questões ali dentro. Eu acho que sim, vocês conseguiram trazer isso de uma forma super delicada, né? Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha essas perspectivas orientais, eles têm é como se eles tivessem eles fossem menos ativos em tentar consertar a roda da vida. Por eles terem uma postura menos materialista, assim, eu tenho um pouco essa impressão. Quem já foi à Índia, por exemplo, olha para aquilo e acha aquilo... Como é que eles vivem aqui, né? É uma loucura completa, né? De ponta cabeça. Mas é uma visão que ela transcende um olhar mais imediato das coisas. Então é muito interessante de observar também como é que eles funcionam, né? Numa perspectiva dentro de um pouco do que o FF falou, porque é engraçado, né? Porque a postura do Siddhartha, ela foi revolucionária. Porque quando o Siddhartha ele sai do palácio, vai para o meio do mato, passa por esse processo de transformação e ele começa a ter contato com outras pessoas e falar para elas, e aí começa a se formar a sanga dele, ele vai rompendo com uma estrutura de poder que tinha, que era dos Brahmanes, que era uma estrutura organizada por castas, né? Fulano, quando o Siddhartha recebe, que é um nobre, recebe um jovem na sua sanga, e esse jovem é de uma casta inferior, e o Siddhartha acolhe ele e fala assim, não, aqui não tem disso. De certa forma, é uma postura revolucionária, porque ele rompe com um modelo que está colocado como sendo muito revolucionário, muito. Né? Então, eu acho que nessa perspectiva, eu sempre gosto de olhar para o budismo dessa forma, né? Assim, também num olhar um pouco condicionado, estreito, né? Mas tem um pouco disso, sim. O que você acha disso, Henrique? Essa questão do Siddhartha, é muito interessante a postura, né? Porque ao mesmo tempo que ele é como se ele tivesse quase que tido uma postura anarquista, né? Ele não cortou vínculos com a sociedade atual, daquele tempo, né? A sociedade contemporânea que ele vivia. Ele não tensionou, ele seguiu durante todo o período, né? A comunidade budista, o próprio Buda, ele seguiu em contato íntimo. Ele teve muitos reis que foram alunos dele, alunos pessoais. Ele era chamado para resolver grandes conflitos que existiam na época. E de fato, ele tinha tanto pessoas que eram da casta considerada inferior, né, a casta dos intocáveis, quando ele tinha brahmanes. Quando eles entravam na sanga, né, na comunidade budista, eles raspavam a cabeça, vestiam um manto e todos ali então eram iguais, né? Então aquilo produziu muito desconforto na própria estrutura social daquela época. E a sanga viveu assim. Então eu acho muito, muito interessante que ele foi conduzindo aquilo. Ele não produziu uma tensão, ou seja, ele não imaginou que eles tinham que derrubar o poder, vamos dizer assim, mas ele sempre esteve aberto, no sentido de se manter em contato, em conexão, em apoio. Ele nunca rejeitou a conexão, nunca rejeitou a possibilidade de manter esse contato. Então, eu acho que isso foi um testemunho muito interessante, né, e muito valioso também da trajetória dele, uma das muitas coisas, né. Eu acho que um exemplo que é muito lembrado também é o próprio exemplo de sustentação, né, como é que se sustenta, vamos dizer, financeiramente e a prática e tudo mais, né. Então tem esse exemplo de que ele já como um Buda, né, com a comunidade, ele vai visitar o pai, que era o rei, e o pai, quando recebe ele, faz um grande almoço, um grande banquete, recebe todo mundo super bem. Mas no outro dia de manhã,
o Buda pega a tigelinha dele, o manto, e sai para mendigar nas redondezas da própria residência oficial do pai. Então eu acho muito interessante isso. Aí quando ele volta para casa, o pai fica muito decepcionado com ele, né? E diz: poxa, vão achar que não tem comida em casa, uma vergonha para o rei. Agora ele não tem comida para dar para o filho. E aí o Buda responde: se eu não mendigar, a prática não segue, a comunidade não segue. Então tem esse parâmetro, né? Que a sustentação vem na medida que tem um benefício sendo gerado, e aquele benefício ele é escrutinado incessantemente por todos. E ele não tem nenhum tipo de viés. Ele simplesmente passa a tigela está aberta. O que cair, caiu. Então ele não tem algum nível de rejeição aqui a dado, né? Ele está completamente aberto ali. Ele vai passando aquilo. Então se pingar, pingou. Se não pingar, não pingou. Tem que gerar mais mérito, vai ter que trazer benefício aos seres. Então, é um controle de qualidade que é colocado, muito desafiador, que impede de manter algum nível de anestesia ou de apoio, de encosto em alguma coisa. Então, aquilo está incessantemente sendo desafiado, sendo treinado, né? Então, isso foi muito revolucionário também, porque ele sempre escapou, e o budismo como um todo, ele sempre escapou de alguma coisa piramidal, alguma estrutura de poder em algum lugar. É um movimento que precisa andar pela energia do próprio mérito da prática, dos seres acharem que aquilo é valioso e vale a pena apoiar. Então, ela é uma estrutura que, ao mesmo tempo que ela parece ser completamente frágil, essa é a potência dela, né? Essa é a força dela, porque ela está em contato direto e incessante com os seres. Em nenhum momento você pode escapar de olhar para os seres e pensar se aquilo de alguma forma está trazendo um benefício genuíno para aquele ser, porque você não tem garantia nenhuma de que aquele apoio vai deixar de vir ou alguma coisa do tipo. E a história é impiedosa. Todas as situações em que algum tipo de conchavo começa a acontecer, algum tipo de qualquer tramóia começa a acontecer, é questão de tempo até aquilo aparecer e dar algum problema e aquilo ser derrubado, né? Então, a própria impermanência é o controle de qualidade disso. Isso é uma coisa muito, muito valiosa também, que vem dessa sustentação desse andar, né, que o Buda trouxe, né? E a questão do barro, eu acho tão bonito, porque é alguma coisa tão aparentemente banal, né, que a gente pisa em cima e que a gente não dá valor, mas aquela argila, aquele barro, né, a imagem como ela é usada tradicionalmente é essa, né? Você pega um punhado de argila, um punhado de barro e você começa a trabalhar com ele. E quando você começa, você tem a imagem que você só tem barro. Mas em um certo momento você olha, você vê um vaso, você vê uma tigela, você vê uma estátua, você vê alguma coisa. Então, aquela argila, ela é um espelho que vai refletir uma estrutura interna nossa. E aquela estrutura interna, a gente não vê como uma estrutura interna, a gente vê como um vaso que eu acabei de fazer. Então, quando que o barro deixa de ser barro e passa a ser um vaso? Essa transição, ela é uma transição interna, só que a gente perde, a gente escapa de ver isso. Então, a gente começa agora, para proteger a estrutura interna, a gente tenta proteger a argila. Nunca deixou de ser argila, mas ela passa a ser, então, um vaso, um barro, alguma coisa desse tipo, né? E a gente começa a gerar estrutura de apego, a gente começa a gerar uma confusão em cima, né? Então, isso é a roda da vida acontecendo. Então, como que a gente reconhece a si mesmo no barro, né? Uma coisa quase mítica. Gente, que maravilha, que coisa Massa, valeu, pô, ótimo. enriquecedora. Enriquecedora. Putz, tu tinha que achar um trocadilho, né, meu filho? Tu tinha que achar um trocadilho, né? William? Então, a gente agradece a presença de todas as pessoas que acompanharam aqui, as que vão seguir, que vão ter contato depois com essa live. Nós temos uma campanha de exibição que está no Kikante, né? Eu acho que boa parte das pessoas tem recebido. A gente pede a colaboração de vocês, apoiem
essa campanha. Parte desses recursos que vão ser arrecadados, eles vão ser revertidos para as ações da escola Caminho do Meio, em Viamão, no Rio Grande do Sul, e a escola Vila Verde, em Alto Paraíso, no Goiás. São duas ações muito bonitas, voltadas para a educação, que o Centro de Estudos Budistas Bodhisattva, idealizado aí pelo querido Lama Padmasambhava, e pelo Instituto Caminho do Meio. Essas duas ações, elas são importantíssimas de nós apoiarmos ela, né? Então, pedimos que colaborem no Quicante, que ajudem a gente a divulgar, colaborem no Passe Arte também. Enfim, tem várias possibilidades que a gente está aí para poder. Maravilha, galera, maravilha. Gente, meus queridos participantes aí que estão com a gente até agora, muitíssimo grato por tudo, pelos comentários. Vamos finalizando aqui esse momento delicioso de estar com vocês, de ver aí. Tentei acompanhar um pouquinho também da leitura, mas assim, na técnica é um pouco complicado. Manu Borges, Manu que está aqui com a gente, Daniel Sena, muito obrigado pelo tempo de vocês, pela dedicação e entrega aqui, por estar com a gente até agora, né? A gente se organizou para 1h30, mas feliz que estamos aqui. E, gente, aos demais que estão aí, vamos responder as perguntas realizadas no nosso chat lá da Passear, se tiver alguma dificuldade. Aproveitem esses 2 dias aí de disponibilização do filme para, talvez, quem já viu, inclusive, fazer uma nova leitura com mais essas informações, né? Porque acho que como esqueci agora quem foi que viu e viu de novo, disse, cada vez que a gente vê o filme, a gente enxerga novas coisas, lembrando das moedinhas, e a gente vai encontrando esses elos e essas imagens, essas figuras, e vai aprendendo mais, né? E, finalmente, nos créditos, vocês veem a quantidade de gente que construiu esse trabalho maravilhoso. E agora vocês aqui, ajudando a gente a espalhar essa informação, essa ideia, essa obra bacana. Muito agradecido a todos. Um beijo para Forrest, um beijo para todos. E solta a vinheta aí de finalização, senhor Daniel Sena. Obrigado, gente.